Então, gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que está prestes a acontecer. É o colapso econômico-financeiro do mundo. Nós estamos caminhando para ele. E as causas eu vou colocando aqui para vocês. Nós vivemos momentos muito tensos a nível mundial. Vocês veem televisão, estão olhando o que está acontecendo no noticiário, estão vendo apenas uma parte da narrativa, aquelas que são do interesse da classe dominante, né? Então nós temos, por exemplo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, as sanções econômicas que foram impostas pelos países ocidentais contra a Rússia. Nós estamos acompanhando agora a expansão dos BRICS, a possibilidade de um conflito iminente entre a China e Taiwan envolvendo a OTAN e a ameaça da desdolarização das transações financeiras e comerciais. Ou nestes contextos, a economia global ela passa por imensas dificuldades. Em rápidas análises, nós vamos tentar colocar o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista, sobre esses assuntos. Vamos lá? Primeiro, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, por conta dessa operação especial da Rússia, ocorreu uma grande migração de ucranianos na Europa. Só nos 3 primeiros dias foram umas 700 mil pessoas que cruzaram a fronteira, principalmente em direção à Polônia. Hoje já são mais de 4 milhões de ucranianos que saíram do seu país, né? Das suas casas, daquilo que eles tinham construído de história na família, e foram aí para um exílio forçado. No primeiro momento, as pessoas receberam com alegria, né, tal, altruístas. A primeira semana é muita festa, depois começa a incomodar. Você imagina o incômodo que não está causando esses ucranianos nesses países, especialmente a Polônia. Por quê? Porque ali eles precisam de saúde, eles vão precisar de escola, eles vão precisar de alguém que abrigue, eles vão precisar de uma casa, alguém vai ter que dar essa casa, eles vão ter que recomeçar, né, na agricultura, seja onde for. De forma que, a partir dali, eles já não são só amigos, eles são também pessoas que estão concorrendo com os habitantes naturais de cada terra, de cada nação. Eles vão disputar os mesmos empregos. Entre esses 4 milhões de pessoas ucranianos que já saíram de lá, a gente tem que ver que a própria Ucrânia está sendo completamente arrasada. Tudo por conta de quê? De querer enfraquecer a Rússia. E acharem que com as sanções econômicas, tal, aquele negócio todo, eles iriam capitular a Rússia. Não é o que aconteceu. Já estamos completando 2 anos e as coisas parecem que estão sendo piores para os europeus do que propriamente para a Rússia. Entre os países que mais receberam migrantes, está a Polônia com 2.336 mil, a Eslováquia com 281 mil, a Hungria com 364 mil, a Moldávia com 387 mil, a Romênia com 608 mil, além da Rússia que acolheu 350 mil pessoas, que é especialmente aquele pessoal que morava ali na região do Donbass. E veja como um país pode receber 2 milhões e tantas mil pessoas sem que isso reflita na sua economia, no seu modo de vida. É uma coisa que está levando também para esse colapso econômico, financeiro no mundo de hoje. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre as sanções dos países ocidentais contra a Rússia. Qual é a consequência disso, no meu ponto de vista? Essas sanções impostas pela vontade do Império Americano, juntamente com os velhos vassalos da União Europeia, mostram a grande distorção desse mecanismo usado para constranger e acuar qualquer país que pense diferente dos interesses imperiais. É como dizer ao escravo: se não fizer exatamente
como ordenado, não receberá nenhuma alimentação. As sanções servem para isso. Então eles começam a sufocar uma nação inteira, e depois que essa nação está sufocada, eles vão dizer assim, olha, ou faz o que eu quero, ou então... E isso não é justo. Não é justo, porque não estão agindo por interesse de oprimidos nem nada, estão agindo por interesses próprios. Foi assim que reduziram as escórias da humanidade, os cubanos, os venezuelanos, os iranianos, os iraquianos, os sírios, os líbios. Foi assim que fizeram com o Afeganistão. É assim que estão querendo fazer com tantos e tantos outros países. Submeter. A ideia é essa, é submeter e arrancar dessas nações as riquezas naturais que elas têm. Para dar para quem? Para quem é um político que pensa como eles, que facilita as coisas para eles. Então, contra esses países menores, foram fáceis de impor essas sanções. Mas com relação à Rússia, os cálculos deram um pouco errados. Justamente porque a Rússia se preparou por muitos anos para enfrentar a maioria das sanções que já eram previsíveis. Porque já era um caso que já estava com vários e vários anos em várias e várias nações. Mas era preciso subjugar a Rússia. Era preciso que eles colocassem a Rússia sob cabresto. Isso aí pode valer para um país pequeno, mas um país do tamanho da Rússia isso não dá certo. Assim como não dará certo com a China. De jeito nenhum. Pode acabar o mundo, mas não vai dar certo. Então, os vassalos europeus boicotaram o gás e petróleo russos. Deram um tremendo tiro nos pés. A China e a Índia passaram a comprar o petróleo russo por um preço baratinho, enquanto eles estão pagando o dobro pelo petróleo que vem dos Estados Unidos. Bem feito. Estão agora sem poder ter condições de concorrer com os demais países produtores, porque a indústria alemã que comprava um gás baratinho da Rússia, através do Nord Stream, de repente deixaram de comprar esse gás por um preço para pagar 3 vezes o preço. Como é que eles iriam concorrer depois com um aumento de custo gigantesco desse? Não satisfeitos, o gasoduto Nord Stream 2 teve uma ação terrorista. Fizeram um atentado contra esse gasoduto. Então os vassalos ficaram obrigados a comprar o gás feito dos Estados Unidos, muitas vezes mais caro. A população e as indústrias do continente europeu começaram a pagar pelo gás, para aquecimento, pela energia, por tudo, muito mais caro. E não tiveram como compensar isso nos salários. E começou uma inflação desordenada, tanto na Europa como nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, nós passamos a ter um rearranjo nesse campo da energia. Mas não foi só a questão da energia. Também tiraram a Rússia, isolaram do SWIFT. Esse SWIFT é uma abreviação de Sociedade para Serviços de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundial. A Rússia não pôde mais operar nisso aí, congelaram todos os ativos financeiros e físicos mesmo da Rússia. Boicotaram aí e sancionaram todas as pessoas russas que tinham dinheiro nesses países, especialmente no Reino Unido. Como se isso fosse uma coisa correta. Você pegar o que é dos outros, né? Assim como fizeram com a Venezuela. O Reino Unido fez com a Venezuela. Pegou todo o ouro da Venezuela e ficou para ele mesmo. Pronto, acabou-se. Ladrões. E esse tipo de afronta fez com que os demais países ficassem de orelha em pé. De imediato eles começaram a pensar na desdolarização, ou seja, deixar de usar o dólar. Porque, claro, ele não ia ficar sujeito a ter seus bens bloqueados, né, pelos Estados Unidos. De jeito nenhum. Começaram a pensar numa alternativa. E foi nesse contexto que surgiu a opção chamada de BRICS, né, com sua necessária expansão, um mundo multipolar. Então, a expansão dos BRICS, a abreviação de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a expansão é um claro recado ao grupo G7, né, os 7 países mais ricos do mundo, e ao G20, 20 países ricos, mais os países emergentes. E também uma
clara advertência, um recado para a ordem unipolar do Império Americano. Todos os países do chamado Sul global, que eram anteriormente chamados de Terceiro Mundo, ou país em desenvolvimento, começaram a reagir. Essas nações, desde muito tempo, são, de certa forma, dominadas pelo capital dessas potências. Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido, etc, etc. Então, essas potências, elas mantêm os presidentes desses países mediante suborno e interesses escusos. E quando esses presidentes não aceitam essa condição, eles são derrubados por um golpe militar, ou institucional, ou político, ou seja, o que for. Eles dão um jeito. Para impor esse tipo de poder, os poderosos usam o FMI, o Banco Mundial, a ONU nas sanções econômicas, etc, etc. O FMI, para emprestar um dinheiro, a gente lembra disso muito no Brasil e lembra o que está acontecendo na Argentina. Eles emprestam dinheiro, mas impõem lá tantas condições desumanas que o país vem para uma miséria total. Para quê? Para sobrar dinheiro para pagar juro para eles. É uma sem vergonhice, sem tamanho. Para enfrentar essa questão dos empréstimos, criou-se agora o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Esse aí criou-se em 2015 para fomentar a indústria, a agricultura e os recursos naturais dos países do sul global. E esses empréstimos virão com certeza sem pressão nos governantes, ou interferência nas políticas internas dessas nações. E isso levará à desdolarização, tanto no comércio e nos investimentos que serão contratados. Falar nisso, a presidente do Banco do BRICS é a nossa Dilma Rousseff. Perdeu o seu mandato aí por uma safadeza aqui no Brasil. Vamos falar aqui de um conflito que está se avizinhando aí entre a China e Taiwan. O conflito entre a China e Taiwan é atualmente um dos maiores desafios do grupo geopolítico que o mundo enfrenta neste século XXI. Tudo isso começou principalmente no final da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a China enfrentava uma guerra civil interna entre dois grupos. O Exército Vermelho Chinês, sob o comando de Mao Tse-tung, que queria configurar o sistema político e econômico do país, instaurando um regime comunista. De outro lado estava o governo vigente, e seus aliados, chamados nacionalistas. Inclusive, nessa época, quem fazia parte como país na ONU era Taiwan e não a China. Imagina, essas pessoas eram chamadas de nacionalistas. Esses nacionalistas, eles se opunham a essa transformação de regime político. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão, não, mas o Japão foi responsável por esse problema quando foi vencido na Segunda Guerra e teve que abandonar a China. Os nacionalistas, eles foram obrigados a se instalarem em Taiwan. E a China continental ficou com Mao Tse-tung. Ocorre que no pós-guerra, com a China continental tendo expulsado os japoneses, ficou claro na ONU que a ilha de Taiwan era parte territorial da China, e não o contrário. Que os comandantes que se mudaram para a ilha de Taiwan resolveram ser livres do domínio político da China continental. E isso não foi aceito pelos chineses. Então os Estados Unidos, para manter alguma influência nas proximidades da China, ou do mar da China, começaram a investir em Taiwan e a proporcionar a eles, que antigamente era chamado de Ilha Formosa, um estilo de vida modo ocidental. Da mesma forma como ocorreu em Hong Kong sob a administração do Reino Unido. O fato é que Taiwan é hoje muito forte em manufaturas. E é fortíssimo na produção de chips e material eletrônico, os quais são vendidos tanto para o Ocidente como para a China. É uma potência Taiwan, e isso está pegando, porque a China vai querer anexar Taiwan, e os Estados Unidos já disseram que não vão aceitar, e aí é a causa para mais um colapso econômico-financeiro mundial. Vamos falar agora do processo de desdolarização. Por que desdolarizar o sistema financeiro e as transações comerciais? Por dois motivos principais. As sanções econômicas, financeiras contra as nações, contra as empresas e pessoas, que são inimigas do Império, que de alguma forma causam desconforto aos status quo dos países do G7, em especial dos Estados Unidos. O segundo motivo é sobre
a segurança das reservas formadas em dólares que não tem nenhum lastro em ouro ou em qualquer outro bem que possa garantir. Então nós teríamos ainda um terceiro motivo, porque o dólar e não outra moeda sem o controle de um único país. Imagine se a China, a maior credora dos Estados Unidos, cerca de $1 trilhão, fosse bater na porta do Departamento do Tesouro americano pedindo seu dinheiro de volta. Eles não teriam como dar esse dinheiro, nem não teriam ouro suficiente, nem prata, nem coisa nenhuma. Então seria simplesmente dito para a China, nós não temos como lhe restituir. Então, gente, equivale a nós, pobres mortais, irmos atrás de sacar a nossa mirrada poupança depositada em algum banco por vários anos, né, para poder segurar uma aposentadoria, alguma coisa do tipo, né, ou comprar uma casa. E então, quando chegasse lá na frente do banco, dissesse assim para nós, olha, infelizmente, nós estamos quebrados. E aí? Se a China fosse nos Estados Unidos para cobrar aquilo que é dela e não encontrasse apoio, o que é que ela deveria fazer? Talvez reter os bens industriais de empresas instaladas em seu território, apreender navios, aviões, depósitos de pessoas sem nada a ver com... Essas pessoas não teriam nada a ver com a quebradeira financeira dos Estados Unidos, mas seriam prejudicadas. Então, logo que essas notícias começassem a ser reveladas, o que é que você acha que aconteceria? Uma verdadeira corrida aos bancos dos países do mundo inteiro. Todo mundo ia querer ir nos bancos para retirar aquilo que ele achava que tinha. No fundo, só tinha lá uma promessa, né? Então, o sistema financeiro mundial, ele perderia a confiabilidade totalmente. Então, neste quadro de pânico, o dinheiro que você ainda conseguisse sacar, iria servir para quê? Seria um pedaço de papel, único e exclusivamente porque a inflação ia acabar com ele. Não ia ter noção nenhuma, serventia nenhuma. Seria simplesmente um monte de papel sem poder de compra. Então, sabe quem seria considerado rico? Aquele que tivesse bens para poder usar esses bens e que tivesse também poder para defender esses bens. Então seria rico quem tivesse ouro, prata, diamante, etc., escondido em algum canto aí. Porque a loucura seria tanto que seria muito difícil proteger os seus bens. Então as pessoas receberiam salários, chegaria no fim do mês, receberiam o quê? Talvez alguma mercadoria, alguma coisa que dinheiro mesmo, papel, não valeria nada. E nessa perspectiva, as indústrias parariam, bem como as empresas comerciais, aquelas pessoas que usam serviços, né, salões, restaurantes, essas coisas. Sei que talvez você tenha se assustado um pouco, mas eu quis mostrar a necessidade das moedas dos países terem lastro em ouro, prata, outros bens. Essa moeda é chamada de moeda do BRICS, mas não está definido isso. A China passou a comprar muito ouro. A Índia, a Rússia tem muito ouro, o Brasil tem ouro. Para quê? Para justamente lastrear esse papel de troca que a gente chama de moeda. O papel impresso, que a gente chama de moeda com alguma garantia real. De tal forma que você pudesse pegar aqueles papéis, chegar no banco qualquer e trocar por ouro, trocar por prata, o que for. Eu não pretendi falar das grandes crises financeiras que já ocorreram no passado, para o vídeo não ficar muito longo, e nem assustar vocês mais ainda. Mas eu quero colocar isso para você, o colapso mundial econômico e financeiro está se aproximando. Tá bom? Então vamos ter mais cuidado daqui para frente quando a gente começar a ouvir algum tipo de notícia, que normalmente são tendenciosas. Shalom.